Muito bem, pessoal. Nossa parte 2 sobre a aula da Reforma Protestante. Na parte um, a gente falou então qual que é o cenário, qual que é o contexto para essa Reforma Protestante acontecer. Nessa aula você vai ver de fato como é que essa ruptura ela acontece, tá? Bom, a Reforma Protestante começa com esse monge, né, fazendo parte da igreja, que era o monge Martinho Lutero, lá na região alemã, numa cidade chamada de Wittenberg, e em 1517 o Lutero fica sabendo que o Papa, na época Leão X, autorizou a venda de indulgências. Nisso ele pega e escreve suas várias teses, suas várias ideias que ele queria que a igreja mudasse, e ele envia para o arcebispo da região. Aí você pergunta, tá, prof, o que é uma venda de indulgência? Bom, para explicar isso, você tem que saber que o cristão, quando ele comete alguma coisa que para a religião dele é errada, ele comete um pecado e ele precisa desse perdão, né, através de um padre, de um bispo ou do próprio papa. A indulgência era o seguinte: você pagava um valor, você fornecia uma quantia de moedas de ouro para a igreja e quase que automaticamente o seu perdão era colocado, ou seja, os seus pecados eram perdoados. E você recebia um certificado, né, um papel, falando lá que o Papa estaria, então, te dando o perdão dos seus pecados. Isso é uma indulgência. É o perdão mediante pagamento. Prof, por que a igreja, ou por que o Papa autorizou isso? Para arrecadar fundos para construir outras igrejas em outros lugares. E principalmente para construir a Basílica de São Pedro, que era a principal basílica aí, da igreja de Roma, na verdade hoje, né, é o principal centro religioso católico, mas para construir esse centro, essa basílica, essa catedral, eu preciso de um valor, de uma quantia em dinheiro. Então, o Papa ele autoriza isso, e aí o Martinho Lutero olha essa atitude, já com outras coisas que ele via de errado, e fala, pô, peraí, tem que mudar isso aí. E aí ele escreve 95 teses, 95 ideias das coisas que, na visão dele, deveriam mudar na igreja que ele fazia parte. Então, está escrito aí, ó, 95 teses, no terceiro item. Denunciava a venda de indulgências e criticava o mau comportamento do clero e do Papa. Você viu na aula anterior que tinha pessoas do clero desrespeitando regras religiosas. Então, uma série de coisas ele aproveita e coloca tudo num mesmo documento e envia isso para o arcebispo para que fosse feita essas mudanças dentro da igreja. Aqui nessa imagem, deixa eu pegar um marcador aqui, você tem o Lutero aqui na parte de cima. Tá? O Lutero ele era professor de teologia, ou seja, ele era um estudioso em relação às coisas bíblicas e às coisas ligadas ao divino. Ele era um padre, ele era um monge. Aqui embaixo você tem o Papa Leão X, tá? E aqui do lado direito, um exemplo do que seria uma indulgência. Essa aqui é a indulgência do Papa Inocêncio XIII. Então a indulgência era um documento que você ganhava, a remissão dos seus pecados, mediante pagamento. E aí o Lutero ele não gosta dessa atitude, e aí ele denuncia, ele se manifesta publicamente em relação a esses comportamentos que ele não era a favor. Bom, aqui eu não vou ler as teses, né, mas eu coloquei, se você quiser pausar o vídeo e dar uma lida. Eu trouxe 3 teses aqui das 95. Se você quiser pesquisar na internet, tem hoje, bem fácil de achar, quais foram as 95 teses. Aqui tem 3, e então ele escreve essas 95 e envia para o arcebispo no dia 31 de outubro de 1517, que eram as teses, as ideias que ele queria que a igreja mudasse. Reza a lenda, né? A gente não tem documentação que prove isso, mas criou-se essa história que ele teria pregado nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses. Então você imagina uma pessoa da igreja ir na porta da própria igreja e pregar as 95 ideias lá, as 95 coisas que a igreja, na visão dele, deveria mudar aos olhos de todo mundo. Só que por enquanto é lenda, porque a gente não tem comprovação científica que realmente isso aconteceu, mas se falou por muito tempo isso. Muito bem, pessoal, dando continuidade, nos anos que seguiram a manifestação pública do Lutero em relação a igreja começou a fazer uma série de reuniões, né? As pessoas começaram a se reunir, padres, bispos, etc., para ver se realmente tinha que mudar ou não. Eles decidiram não mudar, eles decidiram não acatar as coisas que o Lutero pediu para que mudasse.
E o Papa envia uma carta em 1520 para o Lutero falando o seguinte: Lutero, tá todo mundo sabendo das suas ideias, a sua manifestação pública ela acabou sendo espalhada e ganhou uma certa visibilidade. E eu, Papa, eu quero o seguinte: eu quero que você se retrate, eu quero que você volte atrás das suas ideias, ou então você será excomungado. Prof, o que é ser excomungado? Excomungado é ser expulso. Eu não poder comungar mais. Para o cristão é uma das coisas mais importantes, né? Eu poder me alimentar do corpo de Cristo. Então o Papa ele avisa o Lutero: ou você volta atrás, ou você vai ser expulso. O Lutero não só permanece com as ideias que ele tinha, como ele pega essa carta do Papa e queima na fogueira, como você vê nessa pintura aí. Ele pega essa bula papal, esse documento, essa carta que o Papa enviou, e ele queima na fogueira. Então você imagina que, para a época, ainda mais com a prensa de Gutenberg, as ideias do Lutero já tinham sido espalhadas, e ele faz isso, ele queima a carta do Papa. Então, essa queima da carta simboliza a ruptura dele com a igreja. Ele já viu que ele ia ser expulso mesmo, ninguém acatou as ideias dele, e ele pega esse documento e queima esse documento. Aí, para você também apareceu que a prensa de Gutenberg foi um objeto importante para a época, porque as ideias dele vão se espalhar com bastante velocidade. E aí, né, você já pode imaginar qual que é o resultado desse simbolismo, dessa atitude do Lutero em queimar a carta do Papa. Resultado, então, Lutero foi acusado de heresia, ou seja, você está cometendo um pecado contra a igreja, e um ano depois ele foi excomungado, ele foi expulso, não poderia mais se alimentar do corpo de Cristo, não seria mais padre, não seria mais monge. A partir daí, pessoal, o Lutero ele começa então a pensar, tá, eu estou expulso, mas eu tenho pessoas que concordam comigo. O que eu faço? Eu crio a minha própria religião. Claro que não é fácil assim, mas resumindo para você entender, foi basicamente isso. Ele criou a sua religião, a sua doutrina, baseada no cristianismo. Mas agora ele não era mais padre, ele não era mais monge, ele não era mais parte dessa igreja. Está feita a ruptura, desculpa, com a reforma que ele queria propor e a igreja não aceitou. Tá? Aí você pergunta, tá, mas o que o Lutero então fez nessa religião nova chamada de religião cristã protestante luterana? Né? O que ele colocou nessa nova religião? Bom, primeiro item aqui que está colocado para você. Ele afirmou que a salvação seria obtida pela fé, ou seja, da minha religião, finge que eu sou Lutero. Na minha religião, você não vai ter que pagar para ser perdoado. Não tem essa opção. É pela fé que você vai ser salvo. Segundo, rejeitou a hierarquia eclesiástica. Prof, o que é isso? Na igreja cristã, você tinha uma hierarquia. Tinha o padre, bispo e papa. Ou seja, nós temos um com pouco poder, o arcebispo ou bispo com mais poder que o padre, e o papa com mais poder que todo mundo, ele sendo o principal líder, ele representando Jesus aí na religião cristã católica. O Lutero, ele rejeita essa hierarquia, ou seja, na minha religião luterana não vai ter isso, não vai ter esse negócio de padre, bispo e papa. Terceiro, todo crente é livre para interpretar a Bíblia. Prof, como assim? Se você estivesse na Idade Média na Europa e estivesse assistindo uma missa, a interpretação que valia era do padre, do bispo, do papa. Você não poderia interpretar a Bíblia da tua maneira, até porque as pessoas quase não tinham Bíblia em casa. Diferente de hoje, né, que a Bíblia é muito comum, é um dos livros mais vendidos do mundo. Na época, não. Na época, a interpretação que você tinha da Bíblia era a interpretação que o padre passava para você. No Lutero, na religião luterana, o Lutero ele deu um recado. Olha, eu vou pegar as Bíblias, eu vou fazer as cópias, vou pegar a Bíblia, desculpa, vou fazer cópias e vou enviar para toda a região alemã. E cada um vai poder ler a Bíblia no seu idioma e interpretar à sua maneira. Quarto, ele faz a abolição do celibato. Prof, o que é celibato? Celibato é a tradição do padre não poder casar, não poder se relacionar, a freira também. Na religião luterana, poderia, ele liberou isso. Tanto é que até hoje, né, quem é da religião protestante, o pastor ou a pastora pode então se relacionar, pode então casar. Quinto, determinou a substituição do latim por idiomas locais, ou seja, se você está na região francesa, a missa será em francês. Se você está na região alemã, a missa será em alemão, não latim, que era o idioma lá em Roma. Então, cada missa vai ser feita no idioma local. Sexto item, negou o culto
aos santos, ou seja, eu não quero que você fique orando, eu, Lutero, não quero que você fique orando para uma imagem. Eu quero que a tua fé e a tua oração seja para Deus e unicamente, exclusivamente para Ele, e não através de uma imagem. Uma crítica aí que o Lutero fazia em relação às imagens dos santos que a igreja medieval tinha. E a última, suas ideias agradaram nobres, burgueses e camponeses. Prof, por que agradou nobre? Porque alguns aproveitaram esse momento, pessoal, para pegar as terras da igreja, confiscar os bens da igreja. Alguns camponeses foram a favor dessa ruptura, porque aí não precisava mais pagar o dízimo para a igreja. Claro que depois ele vai ter que pagar para a igreja luterana. Mas de início ele falou, opa, peraí, esses tributos que a igreja está me cobrando, eu vou me livrar deles. E os burgueses vão ser a favor também dessa ruptura, porque, claro, gente, não todo mundo, né? Mas uma parte dessa galera vai ser a favor. E o burguês também vai ser a favor. Por quê? Porque o burguês lucrava e para a igreja católica cristã medieval era pecado. Então, para o burguês é interessante essa ruptura de Lutero, porque agora na doutrina luterana ele pode, sem problema nenhum, continuar com seus negócios, continuar com seus empréstimos, e aí ele não vai ter a visão de que, eu estou cometendo um pecado. Para a doutrina luterana, isso já não era mais um problema. E aí, pessoal, a partir desse momento começa um efeito dominó, ou seja, a partir do movimento de reforma do Lutero, outras religiões vão surgir. Porque, assim, teve um cara chamado João Calvino, lá na França, depois ele teve que ir para a Suíça, e o João Calvino, ele se converteu ao luteranismo, ele se converteu a essa nova religião, só que, passado um tempo, ele próprio se distanciou da doutrina do Lutero. E ele aproveitou o momento para criar outra religião também, cristã, baseada no luteranismo, só que com as suas diferenças, que é a religião calvinista, né? João Calvino, calvinismo, também uma religião protestante. Então, no livro diz assim, ó, com a ajuda da prensa de Gutenberg, as ideias de Lutero se espalharam rapidamente pela Europa e abriram caminho para novos movimentos de reforma. João Calvino se converteu ao protestantismo e se refugiou na Suíça. Aos poucos, ele se distanciou do luteranismo e criou a sua própria doutrina religiosa, que é o calvinismo. Então, veja, de um movimento de ruptura nascem outros movimentos de ruptura também. Então, até agora tem uma religião luterana protestante, e agora passa a ter outra religião protestante, que é a calvinista. Tá, prof, mas o que, que a religião do Calvino falava, né? Qual que era a doutrina, qual que era a diferença dele para o Lutero, já que ele criou outra religião? Diz assim o slide, eu vou ler para vocês. João Calvino tinha uma relação estreita com a burguesia, já a Igreja Católica condenava a usura e o lucro. A usura seria o empréstimo sob juros. E o segundo item é a ideia que difere ele do Lutero, que é o seguinte, é uma ideia chamada de predestinação absoluta. O homem já nasce predestinado por Deus. Prof, como assim? O homem e a mulher, o ser humano, quando nasce, Deus já pré-escreveu se essa pessoa será salva ou não. Nossa, prof, mas como é que eu vou saber disso? Então, você não sabe. Mas na dúvida, tem um caminho divino, tem um caminho religioso, tem um caminho certo, que você não vai ter tanto problema assim. Então, na ideia do João Calvino, as pessoas já nascem com predestino, ou seja, se você vai ser salvo ou não, Deus já escolheu, já escreveu na sua história. Aí você pergunta, tá, mas não tem nenhuma pista para eu saber se você é salvo ou não? Até tem, que é o terceiro item, diz assim, ó, sinal de salvação. Os bens materiais e a riqueza deveriam ser entendidos como bondades divinas. A riqueza advinda do trabalho. Ou seja, se você está trabalhando, se você está acumulando riqueza, capital, é sinal que Deus está te abençoando. E aí você já pode imaginar que para o burguês isso era muito favorável, porque o burguês ele trabalhava com o lucro, ele trabalhava com o comércio. Então essa classe social vai gostar muito dessa ideia, porque ele olha e fala: opa, eu estou enriquecendo, então quer dizer que é um sinal da graça de Deus, é um sinal divino. Gostei. E aí muitos burgueses vão se converter à religião calvinista, também chamada de religião puritana. Então mais uma religião que vai nascer aí do movimento de ruptura do Lutero. É a segunda religião que a gente está trabalhando, que o livro didático traz. Na Inglaterra, vai nascer outra religião a partir desse movimento de ruptura, que é a religião anglicana, é a terceira religião que o livro traz. O slide diz assim:
Na Inglaterra, a ruptura religiosa foi conduzida pelo rei Henrique VIII. O principal motivo da reforma anglicana, que é o nome dessa religião, protestante anglicana, foi o conflito de interesses entre a monarquia inglesa e o clero católico. O pretexto para o rompimento com a igreja veio de uma questão pessoal. Gente, deixa eu explicar isso para vocês. A relação da igreja cristã com o governo do Henrique VIII já não estava indo bem já fazia um tempo. E aí o pretexto, né, o estopim para que esse rei inglês rompa com a igreja cristã veio de um motivo pessoal, que era o seguinte. O rei Henrique VIII era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão. Desse relacionamento, eles não haviam conseguido nenhum herdeiro, ou seja, ele precisava de um herdeiro para que, quando ele morresse, seu herdeiro entrasse no seu lugar. Como nesse relacionamento eles não conseguiram ter um herdeiro, o que o Henrique VIII queria fazer? Se separar da Catarina, se casar com outra mulher, para daí ter um herdeiro e, quem sabe, continuar a linha sucessória, da monarquia. Só que, para isso, ele precisava da autorização do Papa. E o Papa não autoriza essa anulação do casamento, essa separação. E aí, o Henrique VIII ignora a atitude do Papa, se separa da Catarina, se casa com uma outra mulher chamada Diana Bolena, e aí o Papa, em resposta, excomunga ele, ou seja, expulsa ele da igreja, igual fez lá com Lutero. Qual que foi a reação do Henrique VIII? É o último item desse slide. Diz assim: Ato de Supremacia, 1534. Confisco dos bens do clero católico na Inglaterra. O rei inglês confisca todos os bens da igreja lá em território inglês, e tudo que era da igreja lá se torna dele. Ou seja, a igreja tem lá uma terra gigantesca que eles usavam para plantar. Agora não é mais da igreja, agora é do rei. A igreja católica tem lá uma série de riquezas em determinada região. Agora não é mais da igreja, é do rei Henrique VIII. Então ele confisca os bens da igreja e aí ele fala, olha, padre e bispo que estão aqui na Inglaterra, quer se converter à minha religião? Não quer se converter? Eu mando vocês de volta para o continente. Quer ficar? Se converta à minha religião, baseada no protestantismo do Lutero. Então é uma terceira religião que nasce, ganha os adeptos, ganha fiéis, ganha uma visibilidade. E claro, gente, se eu tenho três religiões nascendo, três religiões protestantes, a igreja vai perder muitos fiéis para essas religiões protestantes, né? Luterano, calvinista e anglicana. Eu coloquei essa imagem aqui, pessoal, representando a rainha hoje da Inglaterra, que é a rainha Elizabeth II. A rainha hoje ela não tem só um poder político, ela também tem um poder espiritual na igreja anglicana. Se você perguntar assim, no Brasil a maioria é católico ou evangélico? É católico. Na Inglaterra a maioria é católico ou evangélico? Evangélico. Evangélico anglicano. Então a rainha, assim como foi com Henrique VIII, eles não têm só um poder político simbólico, eles também têm um poder religioso, já que eles são os chefes, né? O Henrique VIII foi o chefe, e hoje é a Rainha Elizabeth, o chefe da religião anglicana em território britânico. Então, perceba, o Papa não mandava mais na Grã-Bretanha. Agora quem manda será o rei ou a rainha da Inglaterra. Beleza? E aí você pergunta, tá, mas o que a igreja fez, né? Ela acatou, ela expulsou mais gente, ela reagiu de que forma? Bom, a reação da Igreja Católica, então, a gente vai trabalhar na próxima aula, na próxima semana, que é a Reforma Católica. O que a Igreja fez, já que ela estava perdendo o fiel, já que ela estava presenciando, né, o surgimento de três novas religiões, ela estava perdendo bens na Inglaterra, estava perdendo espaço na política europeia. Então, qual foi a reação dela? O que ela fez em resposta? A gente vê na próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Diga tchau.